A mensagem chegou como um soco no estômago: você não está convidada para o gala. Era meu pai que me informou isso apenas 2 horas antes do evento começar. Ele acrescentou que aquela celebração era para clientes de alto nível e que família não se encaixava ali. Não respondi, não questionei o porquê. Apenas coloquei meu telefone de lado e deixei o silêncio falar por mim. Naquela noite, minha cunhada postou uma foto do gala. Sorrisos perfeitos, iluminação impecável. Todos que importavam estavam ali, exceto eu. A legenda dizia, tão tranquilo sem certos parentes inúteis. Li aquilo, fechei o aplicativo e permaneci em silêncio, sem uma única palavra. Pensaram que aquela era a última parte da história, mas à meia-noite, as luzes se apagaram, a música suavizou e o gerente subiu ao palco. Senhoras e senhores, ele anunciou, por favor, recebam a pessoa que pessoalmente aprovou o gala de hoje à noite e tornou toda essa celebração possível. Eu entrei. Sorri, levantei meu copo e disse, Feliz Ano Novo. Obrigada por estarem aqui esta noite. O silêncio pairou no ar e os rostos se tornaram pálidos. Assim começou o meu novo ano. Mas para entender a importância daquele momento, é preciso saber o que veio antes. Estou na casa dos 30, velha o suficiente para que as pessoas assumam que já me estabeleci, mas jovem o bastante para que minha família ainda fale de mim como se eu fosse um projeto inacabado. Sou a filha que nunca causou cena, que não exigiu atenção, que nunca precisou de resgates. Sempre fui descrita como equilibrada, o eufemismo da família para sem graça. Na nossa família, havia 2 papéis bem definidos. Meu irmão mais velho era a história de sucesso, o orgulho nas festas de fim de ano. Seus títulos eram repetidos como um mantra, suas decisões questionadas em voz alta, mas sempre elogiadas depois. Ele era o audacioso, eu era a sensata. Ele impressionava, eu era apenas aceitável. No último jantar de Ação de Graças, meu irmão anunciou que estava considerando uma nova oportunidade de investimento. Meu pai, ao ouvir, imediatamente largou o garfo. Me conte mais, ele exclamou, inclinando-se para frente. Qual é a estrutura? Quem mais está envolvido? Qual é o cronograma? Meu irmão explicou por 15 minutos e todos o escutaram com atenção. Minha mãe acenava, como se estivesse assistindo uma palestra inspiradora. Minha cunhada registrou tudo para sua história no Instagram, legendando como discussões de negócios em família, o gênio. Mais tarde, quando houve uma pausa na conversa, eu mencionei um contrato que tinha acabado de fechar, um grande negócio que levara meses para ser negociado e que mudaria o rumo da minha operação. Que legal, minha mãe disse, sem olhar para cima, e logo se virou para minha cunhada. Você finalizou o mapa de assentos para o jantar de Natal? A conversa seguiu em frente, e eu não tentei trazê-la de volta. Meu pai não era cruel, essa foi a parte que mais demorei a entender. Ele se importava profundamente com as aparências, com superfícies suaves e impressões tranquilas. O conflito o envergonhava, ele acreditava que a harmonia era mais importante que a justiça e sempre escolhia a opção que mantinha tudo em ordem do lado de fora. Se isso significava me pedir para dar um passo atrás, ele o fazia sem hesitar, confiando que eu entenderia. E eu sempre entendia. Era uma manhã comum, como tantas outras, quando eu acordei e comecei o dia. O sol entrava pela janela, iluminando o ambiente, mas dentro de mim havia uma expectativa silenciosa sobre o que estava por vir. O grande evento do final do ano, a Gala da Família, estava marcado no calendário há meses. Para eles, era uma celebração, um momento de fechar o ano em grande estilo, cercados pelas pessoas certas. Meu irmão falava sobre isso como se fosse um marco em sua carreira, enquanto minha cunhada via na gala uma chance perfeita para brilhar em mais uma sessão de fotos. Os preparativos estavam em pleno andamento, conversas sobre trajes, planejamento de fotos, listas de convidados sendo refinadas. Eu sabia de cada detalhe mais do que eles imaginavam. No entanto, não pedi um convite. Não queria forçar a questão, afinal, havia uma diferença sutil entre não ser convidado e não perguntar se eu poderia ir aprendiz cedo que, se não perguntasse, não ouviria um não em voz alta. Assim, eu poderia me convencer de que a omissão era acidental, uma espécie de acordo silencioso que fiz com o meu eu mais jovem. Quando o dia da gala chegou, segui minha rotina habitual.
Não havia um traje especial preparado, nem planos para a noite. Era apenas mais um dia que terminaria com todos se arrumando para a festa, enquanto eu ficaria de fora. À tarde, olhei meu celular e vi mensagens pipocando no grupo da família. Logística, horários, piadas que não eram para mim. E então, 2 horas antes do evento, recebi uma mensagem direta do meu pai. Era clara e objetiva, como se ele tivesse ensaiado. Este evento é para clientes de alto nível. Família não pertence aqui. Sem desculpas, sem explicações, apenas uma linha que me separava deles. Fiquei olhando para a mensagem mais tempo do que gostaria de admitir, não porque fosse uma surpresa, mas porque confirmava algo que eu tentava não nomear. Não era um descuido, mas uma decisão firme, tomada com tanta certeza que ele não achou que precisasse discutir. Não respondi. Essa parte foi intencional. Se eu respondesse, a conversa começaria. E se começasse, eu seria esperado para suavizar a situação, para torná-la mais fácil para ele. O silêncio se tornou minha única maneira de recusar o papel que me foi designado naquela noite. Enquanto a gala acontecia sem mim, meu celular vibrou novamente. Desta vez, não era uma mensagem, mas uma notificação. Minha cunhada havia postado uma foto. Eles estavam todos lá, meus pais, meu irmão, ela, todos juntos, sorrindo, aqueles sorrisos perfeitos, feitos para serem compartilhados com o mundo. A imagem era impecável, com uma iluminação que favorecia a todos e um enquadramento cuidadoso. Era o tipo de foto que as pessoas publicam quando querem que o mundo acredite em algo muito específico sobre suas vidas. O texto da legenda era ainda pior do que a exclusão em si, tão tranquilo sem certos parentes desnecessários. Um nó se formou em meu estômago, enquanto eu observava a cena perfeita, tão distante de mim. Naquele momento, percebi que a linha que havia sido desenhada não era apenas uma barreira física, mas uma marca indelével na minha história familiar. Não era sutil, tampouco ambíguo. A mensagem estava clara, destinada a ser vista e a causar impacto. Esperei que alguém comentasse, que se manifestasse, que sinalizasse que talvez aquilo tivesse ido longe demais. Mas ninguém se pronunciou. Os likes começaram a aparecer, seguidos de elogios, emojis de risadas e uma concordância disfarçada de humor. Fechei o aplicativo. Não tirei print, não mandei mensagens privadas, não me defendi, não corrigi a história que estavam contando. Em vez disso, fiz apenas uma coisa: segui o plano que já tinha traçado. Troquei de roupa, mas não por algo dramático, vesti o que já havia separado. Olhei para o relógio, conferi meu calendário e garanti que estava exatamente onde precisava estar, na hora certa. Não me apressei, não hesitei, não duvidei de mim mesma. Eles pensavam que meu silêncio significava que eu não tinha nada a dizer, mas nunca perguntaram que meu silêncio estava protegendo. As pessoas acreditavam que eu permaneci quieta por fraqueza, mas essa não era a razão. Eu havia aprendido, desde cedo, que quando falava, o ambiente decidia o significado das minhas palavras antes mesmo de eu terminá-las. Descobri que explicações não esclareciam nada em minha família, elas apenas rearranjavam a culpa. Quando eu falava, não era ouvida, era traduzida. Minhas intenções se tornavam inconvenientes, minhas preocupações eram vistas como exageros e minhas perguntas eram reinterpretadas como atitude. O silêncio não era rendição, mas sim uma forma de controlar os danos. Não comecei assim. Eu costumava falar. Acreditava que, se me explicasse claramente o suficiente, alguém me ouviria. Pensava que a justiça estava em algum lugar entre a paciência e a persistência. Mas em nossa casa, o volume das vozes importava menos que o momento de falar e o timing era menos relevante do que quem estava falando. Havia regras que ninguém escrevia, mas que todos seguiam. Se você falasse demais, era difícil. Se não falasse, era visto como alguém fácil de lidar. Adivinha qual rótulo ficou por mais tempo? O momento em que compreendi essas regras aconteceu em uma reunião familiar quando eu tinha 23 anos. Estávamos planejando uma viagem de férias, onde ficar, quem dirigiria, como dividir os custos. Eu sugeri alugarmos uma casa em vez de reservarmos quartos de hotel separados. Seria mais barato, teríamos uma cozinha e mais espaço para todos se espalharem.
Minha mãe hesitou, meu pai suspirou. Isso parece complicado, disse minha mãe. Hotéis são mais fáceis, complementou meu pai. Eu acenei com a cabeça e deixei para lá. 10 minutos depois, meu irmão disse quase a mesma coisa, com palavras diferentes, mas a mesma ideia. E se alugássemos uma casa de férias? Pode ser mais econômico, além de podermos cozinhar juntos. O clima mudou. Isso é realmente inteligente, disse meu pai com um sorriso. Minha mãe também sorriu, gostei dessa ideia. Observei a decisão se firmar sobre ele como se sempre tivesse sido dele. Ninguém olhou para mim, ninguém se lembrou de que eu havia dito a mesma coisa momentos antes. Foi a primeira vez que percebi que o duplo padrão não era pessoal, mas estrutural. A partir desse momento, comecei a notar padrões. Quando meu irmão defendia um ponto, ele era apaixonado. Quando eu fazia o mesmo, era considerado emocional. Quando ele contestava uma decisão, era confiante. Quando eu fazia isso, estava criando tensão. Quando ele precisava de acomodação, um empréstimo, algo do tipo, a situação era diferente. A mudança na rotina familiar foi um desafio que todos enfrentaram, mas eu sabia que precisava me adaptar. Em vez de me revoltar, optei por ser flexível. Meu pai não era o responsável pela estrutura que nos cercava, ele apenas navegava por ela, como muitos de nós. O sistema, com suas regras rígidas, já existia muito antes de aprendermos a lidar com ele. Meu pai tinha um papel peculiar nesse enredo. Ele não era cruel, na verdade, isso tornava as coisas ainda mais complicadas. Ele amava a calma da mesma forma que muitos amam a verdade. Para ele, paz era sinônimo de sucesso, e a ausência de gritos significava que tudo estava indo bem. Quando surgia um conflito, sua pergunta não era quem estava certo, mas sim quem cederia mais rápido. E a resposta sempre caía sobre mim. Você é mais razoável, ele dizia, como se isso fosse um elogio. Eu compreendia que ser razoável significava ser mais fácil de ignorar. No começo, concordei porque desejava a aprovação dele. Depois, continuei a concordar para evitar conflitos. Com o tempo, percebi que brigar não trazia mudanças. A família aprendeu a lição, eu sempre me ajustava. Descobriram que, se quisessem seguir em frente sem problemas, podiam moldar os planos ao meu redor. Aprenderam a não me consultar, pois eu me adaptava. Essa adaptação, no entanto, foi se transformando em apagamento. As decisões eram tomadas sem a minha participação, os planos mudavam sem aviso e os convites chegavam tarde, se chegavam. Ninguém via isso como exclusão, chamavam de logística, de descuido, de eficiência. Para mim, era um padrão e padrões uma vez estabelecidos não precisavam de justificativas. Eles simplesmente aconteciam. Quando minha cunhada entrou para a família, o sistema não se quebrou, ele foi aprimorado. Ela tinha um talento especial para apresentações, entendia de ângulos, iluminação e a curadoria cuidadosa de momentos que pareciam simples nas redes sociais. Não levantava a voz, não precisava. Moldava a narrativa com legendas e timing, sabia quando postar e o que omitir. Ela compreendeu algo que eu havia demorado anos para aprender da maneira mais difícil: quem controla a narrativa, controla a memória. Não competi com ela. Não tentei ofuscar, corrigir ou me inserir na versão dela da família. Apenas observei a rapidez com que o centro de gravidade mudava. De repente, os eventos familiares tinham temas, as fotos tinham propósito, as ausências tinham significado. Eu não estava sendo empurrada para fora, estava sendo editada. Era mais limpo assim. Naquela época, as pessoas começaram a parar de perguntar sobre o meu trabalho. No início, isso me trouxe alívio. Não havia mais acenos educados, interrupções ou resumos simplificados para quem não se importava com os detalhes. Mas logo essa ausência se transformou em outra coisa. Meu silêncio foi preenchido por suposições. Se eu não falasse sobre o meu trabalho, provavelmente não era impressionante. Se eu não postasse sobre ele, não devia ser importante. Se eu não parecia estressada, não poderia ser sério. Eles construíram uma versão da minha vida que não exigia curiosidade. Houve um momento em que tentei novamente, apenas uma vez, em um jantar de família.
Meu tio perguntou sobre o que eu estava trabalhando. Comecei a explicar uma negociação que eu havia tratado por meses, a complexidade do negócio, os riscos envolvidos. Mas, ao proferir apenas 2 frases, percebi que estava novamente no lugar de silêncio. Enquanto o clima festivo se aproximava, minha cunhada interrompeu a conversa, voltando-se para minha mãe. Precisamos finalizar a lista de convidados para a festa de Natal, disse ela, e todos na mesa se voltaram para ela. Nesse instante, percebi que meu raciocínio havia se esvanecido, como se ninguém tivesse notado que eu havia parado de falar. Aquela foi a última vez que decidi compartilhar algo sem ser diretamente questionado. A partir de então, resolvi parar de corrigir suas suposições, de explicar minhas decisões e de buscar compreensão entre aqueles que já haviam decidido meu valor. O silêncio tornou-se meu novo filtro, uma maneira de perceber quem realmente prestava atenção e quem apenas reagia. Comecei a falar menos nas reuniões familiares e a escutar mais. Era surpreendente como muitas vezes as pessoas falavam sobre mim sem sequer me olhar, como se as decisões fossem apresentadas como consensos, mesmo quando eu não havia opinado. Minha ausência era interpretada como concordância. Assim, passei a guardar minhas verdadeiras decisões fora daquela sala. Não era por ser secreta, mas para manter minha sanidade. Meu pai percebeu a mudança em mim, mas interpretou de maneira errada. Ele achou que eu estava satisfeita, que tinha aceitado meu lugar. Confundiu a minha contenção com resignação. Do seu ponto de vista, tudo parecia mais tranquilo, com menos desavenças e menos atritos. Ele não se preocupou em saber o que isso me custava, não perguntou o que eu estava construindo fora do campo de visão da família. Ele assumiu que já sabia. Quando a gala chegou, o sistema já estava totalmente em funcionamento. Claro que ele não hesitou em me enviar uma mensagem. Para ele, não estávamos excluindo, mas mantendo a ordem. Ele acreditava que eu entenderia, que eu me adaptaria, que meu silêncio significava consentimento. O que ele nunca cogitou era que o silêncio pode ser seletivo, que pode servir como um limite em vez de uma concessão, que pode guardar coisas em vez de entregá-las. Permaneci em silêncio porque falar nunca havia sido a alavanca que movia qualquer coisa naquela sala. Quando pararam de perguntar o que eu fazia da vida, eu já havia aprendido a não responder. Eles presumiam que nada havia mudado, porque para eles, realmente nada tinha mudado. O que nunca consideraram era que a mudança nem sempre se anuncia, não há um upgrade repentino que eles pudessem apontar, não há uma virada óbvia que exigisse reconhecimento. A mudança não se apresenta sempre de forma barulhenta, especialmente quando você não é o público para o qual ela é destinada. Minha família sabia, de forma bem superficial, o que eu fazia. Se pressionados, poderiam resumir em uma frase vaga sobre gestão de operações de restaurantes. Era uma explicação que os permitia seguir em frente rapidamente, satisfeitos por me terem colocado em um lugar familiar. O que eles não sabiam era o que realmente preenchia meus dias, quantas decisões estavam por trás daquela única frase, quanta reflexão ocorria antes que qualquer coisa visível se concretizasse. Confundiram consciência com entendimento, e eu deixei esse abismo existir, pois fechá-lo nunca havia mudado nada. Houve momentos, nos primórdios, quando ainda tentava me encaixar, em que eu respondia às perguntas com sinceridade. Alguém perguntava como estava o trabalho, e eu começava a explicar um desafio que estava enfrentando, as trocas que estava realizando. Em uma jornada silenciosa e solitária, percebi que as histórias dos outros frequentemente interrompiam meus próprios pensamentos. Meus relatos eram frequentemente reduzidos, simplificados e redirecionados, não por maldade, mas por um desinteresse sutil. Com o tempo, notei que as pessoas ao meu redor não estavam realmente ouvindo o processo, elas apenas buscavam resultados que pudessem comparar com suas próprias experiências. Quando minhas respostas não se encaixavam nas expectativas delas, a paciência se esgotava. Assim, decidi parar de oferecer algo que demandasse atenção. A decisão mais importante que tomei naquela fase da vida não parecia significativa à primeira vista. Não houve grandes dramas, discursos ou confrontos. Simplesmente decidi que tudo o que eu construísse não estaria ligado à minha família, nem emocional, nem financeiramente, nem socialmente. Não pedi dinheiro emprestado, não busquei conexões através de sobrenomes familiares e não utilizei a reputação da minha família. Queria criar algo que não pudesse ser reivindicado, questionado ou reescrito mais tarde, algo que existisse por conta própria, mesmo que ninguém aplaudisse.
Assim, formei minha própria entidade, assinei meus próprios contratos e assumi a responsabilidade pelos resultados sem uma rede de segurança. Essa escolha trouxe limitações, o crescimento era mais lento, eu disse não a oportunidades que prometiam rapidez à custa do controle. Aprendi as lições da maneira difícil, pois não havia ninguém para absorver os riscos por mim. Contudo, essa decisão significava que nada que eu construísse poderia ser tirado de mim com uma simples conversa. O trabalho em si não era glamouroso. Era repetitivo e, muitas vezes, invisível. Passei dias revisando números que não impressionavam ninguém, fazendo decisões sobre equipe, fornecimento, prazos e pequenos ajustes que só faziam sentido no conjunto. Comecei com um único local, um restaurante que tinha potencial, mas carecia de consistência. Os operadores anteriores se concentraram nas coisas erradas, priorizando a aparência em detrimento da funcionalidade, e a experiência dos clientes foi esquecida. As pessoas vinham uma vez e nunca mais retornavam. Os números contavam a história com clareza, mas poucos se importavam em lê-los. No meu primeiro ano, dediquei-me a aprender todos os aspectos da operação, não porque fosse obrigatório, mas porque precisava entender onde as coisas quebravam antes de poder evitá-las. Trabalhei na linha de frente, gerenciei contas, revisei faturas e passei longas horas no escritório, reconciliando contas que não batiam. Houve uma noite que ainda recordo com clareza. Às 1 da manhã, o compressor do freezer falhou. Recebi a ligação enquanto estava meio adormecido, o telefone vibrando no criado mudo como um alarme que não podia ignorar. Vesti uma roupa de moletom e um casaco, peguei sem pensar e dirigi pela cidade até encontrar o técnico de reparo em um estacionamento vazio. Fiquei ali, dentro da câmara fria, observando-o trabalhar enquanto meu hálito se condensava no ar gelado. $3.000 em estoque estavam em jogo, carne, frutos do mar e preparos que levaram um dia inteiro para serem organizados pela minha equipe de cozinha. Ele consertou tudo por volta das 4 da manhã. Paguei-o em dinheiro, voltei para casa, tomei um banho e abri o restaurante 6 horas depois. Ninguém soube, ninguém precisou saber. Aquela foi a noite em que compreendi o que realmente significava ser dono, ser a última pessoa em pé quando tudo ao seu redor desmorona. E os resultados ainda estavam por vir. No terceiro ano, os resultados começaram a mostrar um brilho constante. O primeiro espaço que administrei tornou-se lucrativo, permitindo-me abrir um segundo no ano seguinte. Este novo local era menor e mais focado. Avançando para o quinto ano, já gerenciava 4 propriedades, 2 restaurantes e 2 encantadoras casas de eventos, perfeitas para funções privadas e encontros corporativos. A expansão para esses espaços de hospitalidade surgiu quase por acaso. Um cliente, que frequentemente realizava eventos em um dos meus restaurantes, me questionou se eu poderia recomendar um local confiável para ocasiões maiores. Ao perceber que não tinha essa opção, decidi agir. Encontrei um espaço que estava lutando para se manter e negociei um acordo de gestão. Apliquei os mesmos princípios que me trouxeram sucesso anteriormente: consistência, responsabilidade e uma competência silenciosa. Enquanto isso, a vida da minha família seguia seu curso habitual. Meu irmão foi promovido 2 vezes e seu nome apareceu em uma publicação do setor que meu pai fez questão de emoldurar. A conta do Instagram da minha cunhada cresceu, transformando-se em uma plataforma e suas fotos de férias se multiplicavam, cada uma mais polida que a anterior. Eu não aparecia em nenhuma delas e essa ausência passou a me incomodar cada vez menos. O distanciamento não era doloroso, era produtivo. O portfólio que construí era pequeno, nada extravagante, mas estável. Era o tipo de negócio que não precisava se anunciar. Aprendi que a consistência importava mais do que a novidade e que o autocontrole era mais valioso que a expansão. Enquanto outros corriam atrás da escala, eu buscava a estabilidade. Enquanto muitos concentravam na aparência do sucesso, eu priorizava o que conseguia sobreviver à pressão. Uma decisão em particular me ensinou mais do que qualquer sucesso havia feito. No 4º ano, surgiu a oportunidade de assumir um local de alto perfil no centro da cidade. Os números pareciam impressionantes no papel, o fluxo de pessoas era excepcional e o inquilino anterior havia construído uma reputação que ainda pairava sobre o bairro. No entanto, algo me deixava desconfortável.
Os termos do contrato eram agressivos, o proprietário tinha um histórico de disputas e a infraestrutura exigia mais trabalho do que a inspeção havia revelado. Todos ao meu redor diziam que eu estava exagerando, que oportunidades como aquela não apareciam 2 vezes, que eu estava sendo cauteloso demais. Decidi me retirar. 6 meses depois, o espaço estava vazio novamente. O próximo operador durou apenas 4 meses antes que os custos ocultos o sufocassem. Observei de longe, não com satisfação, mas com uma confirmação: o instinto é apenas o reconhecimento de padrões disfarçado de sentimento. Aprendi a confiar no meu. Houve momentos em que poderia ter feito barulho quando algo saía bem. Poderia ter compartilhado, postado, marcado publicamente. Não o fiz. Não porque estivesse escondendo algo, mas porque estava cansado de traduções. Tudo que eu compartilhasse seria reduzido a uma versão que se encaixasse nas expectativas dos outros, tornando-se algo sem graça ou ameaçador, dependendo do humor de quem recebia. Nenhuma dessas reações me interessava. Eu não estava construindo uma história, estava edificando um sistema. Em encontros familiares, nada sobre mim parecia diferente. Não corrigi essa impressão, nem adicionei detalhes que poderiam despertar a curiosidade. Apenas escutava enquanto as conversas giravam em torno de tópicos familiares, observando as mesmas histórias serem contadas repetidamente, com sorrisos e familiaridade. Enquanto observava os pequenos avanços que vinha fazendo, percebi o quanto de energia era desperdiçada em tentar parecer bem-sucedido, em vez de realmente construir algo duradouro. Certa vez, meu pai perguntou, de maneira casual, como estavam as coisas. Eu respondi que estava ocupado, mas tudo ia bem. Ele sorriu e, em seguida, virou-se para meu irmão para perguntar sobre seu jogo de golfe. Não me senti ofendido com isso, pelo contrário, senti uma confirmação. O que eu estava criando não era para impressioná-los ou mudar suas opiniões, era algo que era meu. Com o tempo, os resultados começaram a estabilizar. Não eram espetaculares, mas proporcionavam uma solidez confiável, daquelas que não despertam a emoção de quem só percebe os altos e baixos. O fluxo de caixa se igualou, os relacionamentos se mantiveram firmes e os problemas tornaram-se menores e mais previsíveis. Não precisei discutir essas mudanças para sentir a transformação que estava ocorrendo. Era algo que se manifestava na maneira como eu planejava, como dormia e na tranquilidade que acompanhava os contratempos inesperados. A confiança que vem da repetição, do conhecimento de que você pode enfrentar o próximo desafio porque já superou muitos antes, se estabeleceu em mim. Minha família não perguntava sobre nada disso. O silêncio deles não era hostil, era indiferente. Eles presumiam que, se algo significativo tivesse acontecido, teriam ouvido falar. Quando não ouviram, concluíram que nada tinha mudado. Essa suposição não me desacelerou, na verdade, me libertou. Eu não precisava carregar mais as expectativas ou as dúvidas deles nas minhas decisões. Não precisava mais provar meu progresso para quem não estava realmente interessado no resultado. À medida que meu trabalho se expandia para ambientes que minha família jamais frequentaria, percebi como as conversas eram diferentes. Ninguém se importava de onde eu vinha, ninguém perguntava sobre meus parentes. O foco era no que funcionava, no que não funcionava e no que eu planejava fazer a seguir. Se eu tinha uma resposta, a conversa seguia, se não, ela terminava ali. Não havia penalização emocional para a incerteza, apenas uma profissional. Era limpo, direto e revigorante. A distância entre a compreensão da minha família e a minha realidade foi aumentando gradualmente. Eles falavam sobre sucesso como algo visível, algo que seria anunciado. Eu experienciava como algo cumulativo, algo que se sentia muito antes de ser percebido. Não sentia raiva, nem ressentimento, nem a necessidade de corrigir a narrativa, apenas uma quieta aceitação de que já não estávamos medindo as mesmas coisas. Quando pararam de se perguntar sobre o que eu fazia, eu já havia deixado de me encolher para caber nas suposições deles. Não era que eles tivessem se esquecido de mim, falavam sobre mim, e isso foi o que mais demorou a se acomodar em meu peito, mais pesado que a surpresa, mais afiado que a decepção. Esquecer teria sido descuidado, isso foi deliberado, uma escolha ponderada, falada em voz alta e acordada sem minha presença.
Aprendi isso mais tarde, não porque alguém me informou diretamente, mas porque decisões como essa deixam rastros se você sabe onde procurar. Na noite anterior ao gala, minha família se reuniu sem mim. Não foi anunciado como uma reunião, não havia necessidade. Era uma daquelas noites que fingiam ser casuais, com pessoas passando, bebidas servidas e conversas girando em torno de um foco compartilhado. Eu não estava convidado, mas fui mencionado. Esse detalhe chegou até mim de uma maneira sutil. No dia seguinte, um comentário casual ecoou na sala, como se eu estivesse presente para ouvi-lo. Era fácil imaginar a cena, mesmo sem estar lá. Meu irmão estava sentado no escritório do meu pai, um copo na mão, quando disse: "Precisamos pensar na imagem que vamos passar. Não é apenas uma festa, temos parceiros, potenciais investidores. As pessoas vão lembrar de quem está na sala." Minha cunhada assentiu, concordando. As fotos importam. A impressão é tudo. Queremos que tudo pareça coeso, polido. Exato, meu irmão acrescentou. Alinhado, profissional. Minha mãe hesitou, como sempre fazia, ponderando se deveríamos convidar mais alguém. Nem todo mundo precisa estar presente, disse minha cunhada, com uma voz suave, mas firme. Algumas pessoas não se encaixam no momento. Não é pessoal, é apenas curadoria. Ninguém mencionou meu nome, não era necessário. A ausência era entendida, como sempre acontece em grupos que praticam esse tipo de exclusão há tanto tempo. Eu era a variável que não se ajustava ao quadro que eles queriam apresentar. Não porque eu fosse causar um alvoroço, mas porque não poderia ser encaixada na narrativa que estavam contando. Eu não representava um risco em comportamento, mas sim em história. Minha mãe hesitou novamente, o que era habitual dela, sempre buscando dar a si mesma o crédito por considerar alternativas. Mas hesitação não é oposição e ela não se opôs. Fez uma pergunta que ficou sem resposta e, então, deixou o assunto de lado. Meu pai escutava em silêncio, pesando a discussão não em termos de justiça, mas de fricção. Ele não gostava de fricção, acreditava que uma boa liderança significava minimizá-la. Na sua mente, a maneira mais fácil de manter a noite tranquila era remover o elemento que exigia explicação. Quando ele falou, foi de forma prática, quase administrativa. Este é um evento de trabalho, a família não é necessária. As palavras caíram suavemente, mas encerraram a conversa. Ninguém contestou, ninguém sugeriu um compromisso. A decisão se estabeleceu na sala e ficou lá. Tive ciência daquela conversa antes mesmo de receber a mensagem, não em detalhes, mas em contornos. Um convite de calendário reencaminhado por engano, um comentário que indicava que eu já havia sido excluída, uma pausa quando alguém percebeu que eu não estava na conversa. Eu poderia ter intervenido, poderia ter perguntado diretamente se eu estava convidada, mas escolhi não fazê-lo. Queria que a decisão fosse totalmente deles, sem ambiguidade, sem chance de alegar mal-entendido depois. Minha cunhada foi o empurrão final. Ela não apresentou isso como exclusão, mas como curadoria. Falou sobre a imagem ideal da família, sobre manter o foco claro. Era uma maneira elegante de apagar alguém sem nomeá-lo. Os outros assentiram em silêncio, a concordância não exigia entusiasmo, apenas ausência de objeções. Meu pai assumiu a responsabilidade da forma como sempre fazia, não delegou a mensagem, mas a redigiu ele mesmo, cuidadosamente. Esperou até que o tempo garantisse que não haveria espetáculo, 2 horas antes do evento, o que tornava qualquer resposta minha algo perturbador, tarde demais para que eu chegasse sem parecer que estava desafiando o limite. Era um movimento limpo, eficiente, final. A mensagem chegou e, ao lê-la, meu dedo pairou sobre a tela por mais tempo do que eu esperava. Uma pressão se instalou em meu peito, não era choque, mas sim um reconhecimento, a sensação de que algo que sempre suspeitei finalmente havia sido verbalizado. Era como se uma fechadura se encaixasse e eu compreendesse não apenas as palavras, mas a estratégia por trás delas. Ele não estava zangado, não tentava me machucar, estava apenas tentando gerenciar um resultado. Em sua mente, ele estava preservando uma ordem que acreditava estar sob controle, presumindo que eu compreenderia e aceitaria, como sempre fiz. Mas ele subestimou que a compreensão acumulada ao longo dos anos pode se transformar.
Decidi não responder. Meu silêncio não era confuso, era uma recusa. Eu não queria negociar minha presença, nem tranquilizá-lo de que tudo estava bem. Não queria mais desempenhar o papel da filha compreensiva. Assim, deixei a mensagem permanecer exatamente como ele pretendia, um limite traçado por ele, não por mim. O que mudou naquela noite não foi a minha raiva, mas o meu desejo de pertencer. Com uma calma surpreendente, percebi que não tinha medo de que eu causasse problemas. Eles temiam que eu complicasse a história que contavam a si mesmos e aos outros. Eu não me encaixava na narrativa que desejavam apresentar e, em vez de ajustar essa narrativa, removeram a variável eu. Essa percepção não doeu da mesma forma que as anteriores. Na verdade, esclareceu algo que eu vinha resistindo. Não liguei para meus pais, não enviei mensagens ao meu irmão, não confrontei minha cunhada. Não tentei corrigir a imagem que se formava sem mim, deixei que ela se solidificasse. Pessoas que te excluem de uma decisão não podem esperar ser poupadas das consequências dessa escolha. Isso não era vingança, mas sim respeito pela escolha que fizeram. À medida que a noite avançava sem minha presença, senti a separação se consolidar. Eles estavam dentro de uma sala, congratulando-se pela coesão, enquanto eu estava do lado de fora, ciente de quão cuidadosamente essa coesão havia sido construída. Não era invisível, apenas estava ausente por escolha e, pela primeira vez, não queria voltar. Eles achavam que estavam protegendo o evento, mas nunca perguntaram quem estava protegendo a mim. Eles não me malinterpretaram por acaso, eu deixei que assim fosse. Essa verdade se tornou o centro de tudo o que se seguiu, desconfortável, mas precisa. Por anos, minha família carregou uma versão de mim que era incompleta, simplificada e estranhamente conveniente. Eu não me apressei para consertar isso, não porque gostasse de ser subestimada, mas porque aprendi cedo que corrigir pessoas que não estão ouvindo não altera sua compreensão, apenas endurece sua resistência. Eu era operacional, útil, mas não essencial, alguém que cuidava de detalhes, não de decisões. Quando falavam sobre o meu trabalho para os outros, sempre parecia menor do que realmente era. Ela ajuda a gerenciar alguns restaurantes, é boa em manter as coisas funcionando, fica mais nos bastidores. A linguagem era consistente, casual, confiante, sem deixar espaço para autoridade. Nunca interrompi para esclarecer, nunca ampliei a frase. Deixei que ela pousasse exatamente como pretendiam. Essa imagem grudou porque era conveniente. Naqueles encontros familiares, havia uma rotina silenciosa que se instaurava sempre que alguém perguntava sobre o que eu fazia. A resposta, quase como um eco, era frequentemente dada por outra pessoa, enquanto eu apenas acenava com a cabeça, sorria e deixava a conversa seguir seu curso. Com o tempo, meu papel foi reduzido a algo que podia ser descrito em uma única respiração, e essa brevidade tornava-o também facilmente descartável. As perguntas foram minguando, e a história da minha posição se transformou em um texto já escrito, claro e definitivo. Não era uma posição glamourosa ou cheia de brilho, mas era inegavelmente clara. Eu era a assinatura final, a pessoa responsável pelo sucesso e pela falha. Os contratos passavam pela minha mesa porque precisavam, e as decisões eram adiadas até que eu desse meu parecer. Essa não era uma informação que eu anunciava durante o jantar, era simplesmente como o trabalho estava estruturado. Naquele universo, ter autoridade não se tratava de um título que você apresentava, mas sim de uma função que você exercia de forma consistente. Com o passar do tempo, a distância entre como minha família me via e como o meu trabalho realmente funcionava foi aumentando, silenciosamente. Ninguém tentou preencher essa lacuna, pois assumiram que meu papel era limitado, algo que se encaixava na hierarquia com a qual se sentiam confortáveis. Se eu não era uma tomadora de decisões, então era fácil me excluir. Se eu não ocupava um lugar central, deixá-la de fora não traria consequências. Essa suposição, no entanto, se revelaria custosa mais tarde, mas naquele momento, parecia seguro para eles. Eu compreendi a estrutura de eventos como gala muito antes que isso se tornasse pessoal. Uma celebração de fim de ano não era apenas uma festa. Do lado de fora, parecia assim, polida e tranquila, mas por trás disso havia camadas de permissão. A primeira camada era a mais visível, a lista de convidados, os convites, os rostos que apareciam nas fotos. Essa era a camada que minha família analisava com obsessão, debatendo quem deveria ou não estar na moldura.
A segunda camada envolvia a logística, cronogramas operacionais, equipe, buffet, segurança, a maquinaria que fazia a noite parecer sem esforço. E havia uma terceira camada, aquela que não era discutida à mesa de jantar ou em grupos de mensagens, a camada de aprovação, que envolvia financiamento, autorização e revisão de conformidade. Era a pessoa cujo nome fechava o ciclo, garantindo que nada avançasse sem reconhecimento. Minha família nunca tocou nessa camada, não viam necessidade. Para eles, relacionamentos substituíam a estrutura. Conhecer o gerente do local, ser amigável com alguns parceiros, ter participado de eventos semelhantes antes. Para eles, familiaridade era sinônimo de controle. Eles confundiam proximidade com permissão e nunca questionaram a diferença entre os dois. O local onde o gala estava agendado era um dos 2 espaços de eventos no meu portfólio, uma propriedade boutique que eu havia assumido a gestão cerca de 18 meses antes. A gestão anterior havia deixado os padrões cair e eu negociei um acordo que me conferia autoridade operacional e total responsabilidade. Não era propriedade no sentido tradicional, mas era controle onde mais importava. Meu nome aparecia em documentos que a maioria das pessoas nunca pensava em ler, e isso era intencional. O pedido para o gala chegara pelos canais normais, 2 meses antes do evento, uma celebração de fim de ano para um profissional. Naquela manhã nublada, o clima de expectativa pairava no ar. Eu havia revisado toda a documentação para o evento que estava prestes a acontecer. Os organizadores eram legítimos, o seguro estava em ordem, o orçamento tinha sido aprovado. Sem pensar 2 vezes, assinei os papéis, como fizera diversas vezes naquele mês. No entanto, algo me escapou. O que eu não sabia era que a rede profissional que hospedava o evento incluía os sócios do meu irmão. A gala que minha família tanto aguardava estava prestes a acontecer em um local onde minha assinatura era essencial para que tudo seguisse adiante. Foi apenas 3 semanas antes do evento que descobri essa ligação. Um novo contrato de catering passou pela minha mesa, um procedimento de rotina. O documento era simples: seleções de menu, cronograma de serviços, contagem final de convidados. Mas, ao final, sob contatos adicionais de cobrança, vi um nome que reconheci, a empresa do meu irmão como CO patrocinadora, adicionada após a aprovação inicial. Li o nome 2 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Aquela era a gala deles, a mesma da qual eu havia sido excluído, a que meu pai havia-me alertado para manter distância. E agora, tudo isso aconteceria em um espaço sob meu controle. Fiquei sentado com essa revelação por um longo tempo. Não porque estivesse furioso, nem porque estivesse arquitetando um plano. Apenas absorvi a clareza de algo que eu já sentia, mas não tinha nomeado. Eles não apenas me excluíram de uma festa, me excluíram de um evento que não poderia ter acontecido sem a minha participação. A ironia era tão completa que parecia ensaiada. Eu poderia ter mencionado isso durante o jantar de domingo, levantando o assunto de forma casual, apenas para observar suas reações. Poderia ter questionado meu irmão sobre o local, assistindo gaguejar em uma explicação que nunca se preocupou em verificar. Mas não o fiz. Não porque estivesse planejando algo, mas porque aprendi que corrigir pessoas que não estão dispostas a ouvir não muda a compreensão delas, apenas endurece a resistência. Se eu dissesse agora, isso se tornaria uma confrontação. Eles encontrariam uma forma de desviar a conversa para meu tom, meu tempo, minha atitude. O fato acabaria enterrado sob os sentimentos que provocaria. Decidi deixar aquele fato existir por si só, não revelado, não defendido. Se eles tivessem feito apenas uma pergunta, uma única sobre como esses eventos funcionavam, quem os aprovava, qual nome estava na documentação, teriam descoberto. Se tivessem mostrado ao menos uma curiosidade passageira sobre o local, além das fotos, teriam visto meu nome em lugares que nunca pensaram em olhar. A diretora de operações do local era uma mulher chamada Patrícia Richardson. Trabalhamos juntas desde que assumi o contrato de gestão. Ela era precisa, experiente e compreendia a descrição como apenas quem já lidou com grandes eventos poderia. Quando situações complexas surgiam, ela as resolvia sem drama. Eu confiava em seu julgamento e ela confiava no meu. Cerca de uma semana antes da gala, Patrícia me ligou diretamente, algo incomum em nossas comunicações. Sua voz era séria. Preciso te alertar sobre algo, disse.
O evento de final de ano no dia 31. Acabei de perceber que um dos CO patrocinadores tem o mesmo sobrenome que você. Era uma noite que prometia ser memorável e enquanto os preparativos para o grande evento avançavam, eu me via em um dilema sutil. Patrícia, com sua voz calma e profissional, me fez uma pergunta que ecoou em minha mente. Haverá algo que eu precise saber? Alguma mudança no programa? Eu respondi, confiante, que tudo seguia conforme planejado, mas uma pausa se fez entre nós. Você vai comparecer? A indagação me pegou de surpresa e percebi que, apesar de não ter decidido, a resposta já estava clara dentro de mim. Talvez eu dê uma passada, eu disse, dependendo de como a noite se desenrolar. Patrícia não parecia precisar de mais esclarecimentos, ela compreendia que certas situações se explicam com o tempo. Alguns dias depois, um e-mail rotineiro cruzou minha caixa de entrada, informando sobre as aprovações finais do local da gala, o programa confirmado e o cronograma ajustado. Meu nome estava no final daquela cadeia de aprovações, exatamente onde deveria estar. Li a mensagem, fechei a tela e não respondi. O processo estava completo e minha resposta não era necessária. O que me chamou a atenção não foi a autoridade que eu detinha, mas o fato de que ninguém da minha família havia se dado ao trabalho de perguntar quem a possuía. A exclusão não era maliciosa, era negligente. Eles não perguntaram porque acreditavam que não precisavam. Confiavam em uma versão da realidade onde minha presença era opcional, como se minha ausência não influenciasse o resultado. Essa crença havia sido alimentada ao longo dos anos, em meio a um silêncio conveniente e suposições não questionadas. Não via aquilo como uma armadilha, nem sentia que tinha armado uma situação para ninguém. O que se desenrolou depois não foi fruto de manipulação, mas sim a consequência natural de decisões tomadas sem informações completas. Eu não havia mudado as regras, nem alterado a estrutura, apenas não intervenha para corrigir um erro que não era meu para consertar. À medida que a data se aproximava, duas linhas do tempo avançavam em paralelo. Minha família se preparava com confiança, conversando sobre roupas, horários e chegadas, compartilhando planos entre si, sem nunca me incluir na conversa. Enquanto isso, eu me preparava silenciosamente, seguindo as obrigações que existiam independentemente dos planos deles. Patrícia confirmou a sequência do programa. O segmento de reconhecimento para patrocinadores e apoiadores estava agendado para as 11h35, logo antes da contagem regressiva para a meia-noite. Um protocolo padrão que eu havia aprovado semanas antes, sem saber que isso teria importância. Não havia sobreposição entre o meu cronograma e o deles. Não havia coordenação, apenas dois grupos caminhando em direção à mesma noite com compreensões muito diferentes sobre o que aquilo significava. Eles acreditavam que a aprovação era automática, nunca perguntaram a quem ela pertencia e não se deram ao trabalho de explicar porque eu não estava ali. Mostraram-se à vontade sem a minha presença. A percepção dessa realidade não chegou até mim por meio de uma ligação ou uma mensagem que tentasse amenizar a situação. Veio através de imagens que surgiram uma após a outra, cuidadosamente emolduradas e amplamente compartilhadas. Eu não estava na sala, mas a sala fez questão de me mostrar que estava cheia. A ausência não foi um descuido, foi apresentada como um detalhe proeminente. Descobri como a noite se desenrolava através das postagens da minha cunhada. Ela não esperou, nunca esperou, quando havia uma narrativa a ser controlada. A primeira imagem apareceu às 20h47. Meus pais estavam próximos, sorrindo amplamente, e meu irmão estava ao lado deles, relaxado e confiante. A iluminação era perfeita e a cena se desenrolava como um filme que eu não fazia parte. A luz suave da noite envolvia o ambiente e a atmosfera estava repleta de elegância. As fotos compartilhadas nas redes sociais mostravam um espetáculo de sorrisos e abraços, cada clique cuidadosamente posicionado para capturar a essência daquela celebração. A legenda exaltava a energia perfeita da ocasião, mas não mencionava quem estava ausente. Não era preciso. Os comentários começaram a chegar rapidamente, preenchendo a tela com elogios. Família linda. Todos vocês estão incríveis. Senti meu maxilar se apertar, um movimento involuntário que eu não percebera até aquele momento. Com um esforço deliberado, soltei a tensão, como se estivesse liberando um punho cerrado. À medida que os likes se acumulavam, uma segunda postagem apareceu uma hora depois, revelando uma visão mais ampla do evento.
os convidados se misturavam, meu irmão trocava cumprimentos com alguém que parecia importante. A legenda, mais uma vez, expressava gratidão por estar rodeado de pessoas que se levam mutuamente. Foi então que notei detalhes familiares no fundo da imagem, a disposição das mesas, o palco no centro, o fluxo do ambiente. Eu conhecia aquele arranjo, havia aprovado o planejamento do evento. Eles estavam celebrando decisões que nunca questionaram. Meu celular vibrou com uma mensagem de um amigo da faculdade. Vi as fotos da sua família, parece chique. Você estava lá? Respondi rapidamente, não consegui. 3 palavras que eram verdadeiras o suficiente. O grupo da família permaneceu em silêncio. Aquela quietude não era acidental, sinalizava um consenso. Não havia nada a ser esclarecido, pois todos compreendiam a posição que havia sido tomada. A ausência já havia sido processada e aceita. O que doía não era a postagem em si, mas a falta de resistência a ela. Ninguém corrigiu o tom, ninguém fez um comentário esclarecedor, ninguém sugeriu que algo havia sido perdido. A narrativa permanecia intacta, desafiada por ninguém, pois se alinhava com o que estavam prontos para acreditar. Essa prontidão se cultivou ao longo do tempo, através de pequenas exclusões que gradualmente mostraram a todos onde eu me encaixava na imagem, apenas fora dela. As postagens continuaram a circular, alcançando pessoas que eu não via há muito tempo. Velhos conhecidos curtiam e comentavam, absorvendo a versão da história que lhes era apresentada. Aos olhos deles, minha família parecia coesa, bem-sucedida e despreocupada. Eu não havia sido apagada, mas substituída por uma composição mais limpa. O espaço onde eu estaria foi preenchido com facilidade. Então percebi algo pequeno, mas revelador. A forma como minha cunhada estruturou a narrativa da noite não deixava espaço para acréscimos, reconhecimentos ou notas de rodapé. Era uma narrativa fechada, e essa conclusão dependia da ideia de que o grupo retratado estava completo. Qualquer menção a mim teria rompido aquela ilusão. Assim, permaneci sem ser mencionada, e o silêncio cumpriu seu papel de exclusão sem esforço. Observei sem comentar, não compartilhei, e não enviei mensagens privadas buscando contexto ou explicação. O impulso de corrigir os fatos surgiu brevemente, mas logo passou. Engajar-se significaria entrar em um palco que não era meu, dar mais peso à imagem e não menos. Não tirei prints, não arquivei o momento. Não havia necessidade de coletar evidências, a história não seria contestada mais tarde da forma como eles imaginavam. A prova não era necessária quando o desfecho já estava decidido do ponto de vista deles. A decisão havia funcionado e o evento se desenrolava de maneira fluida. As imagens que apareciam pareciam corretas, as reações eram positivas e não havia sinais visíveis de turbulência. Meu pai, imagino, sentia-se aliviado. Ele valorizava resultados que parecessem organizados. Meu irmão apreciava a atenção que recebia, enquanto minha cunhada observava os números de engajamento subirem, sentindo-se validada. O ciclo de feedback se fechava de forma satisfatória ao redor deles. O que eles não percebiam era que a narrativa que estavam construindo dependia da minha contínua silence para se manter unida. Eles presumiam que meu silêncio significava concordância, e essa suposição os havia beneficiado antes, permitindo que seguissem em frente sem reconsiderar suas escolhas. Quando um grupo celebra sua ausência, a posição do indivíduo dentro dele se torna clara. Aquilo não era um mal-entendido, era uma preferência, e preferências, uma vez tornadas públicas, se transformam em limites. Compreendi então que não se tratava de eu ser indesejada, mas sim de ser inconveniente para uma imagem específica. Essa distinção transformou a forma como eu via o momento. A inconveniência pode ser administrada, enquanto o indesejo convida a negociação. Eles não estavam negociando, estavam apenas selecionando. Ao optar por não responder, deixei a noite se definir em seus próprios termos. Essa escolha não me diminuiu, preservou algo muito mais importante. Deixei meu celular de lado e olhei para o relógio, 10h15 da noite. O programa do evento que eu havia aprovado mostrava que as falas estavam agendadas para as 11h30, seguidas pela contagem regressiva para a meia-noite. Havia um item que eu mal tinha notado ao assinar: reconhecimento especial aos patrocinadores e apoiadores do evento, um protocolo padrão, cada gala tinha algo semelhante.
Naquele momento, percebi que o programa estava fechado, a sequência estava definida. O que aconteceria de acordo com um cronograma que havia sido finalizado semanas atrás. Vestia um vestido preto que havia comprado anos atrás, de corte simples e bom tecido, daquele tipo que parece comum até você ficar ao lado de alguém que gastou o dobro em algo mais chamativo. Olhei para o espelho e vi uma pessoa que pertencia a lugares que minha família jamais soube que existiam. Verifiquei minha bolsa em busca das credenciais que sempre carregava, ida de gestão de acesso ao local, a documentação que provava que eu pertencia a espaços que eles nunca haviam pensado em questionar. Às 10h45, pedi um carro. Às 11 horas, já estava a caminho. Eles pensavam que a noite provava que eu não pertencia, mas não sabiam que a noite estava prestes a revelar. Presumiam que a aprovação era automática, uma suposição que permanecia silenciosa sobre tudo o que acontecia, inexplorada e incontestada, e era isso que tornava o restante da noite inevitável. Minha família confundia ser convidado com estar no comando, acreditando que conhecer as pessoas certas substituía a compreensão de como as coisas realmente funcionavam. Eles confundiam proximidade com permissão e nunca questionavam a distância entre os dois. Essa distância era onde eu vivia todos os dias, de maneiras que eles nunca perceberam. A aprovação não é algo glamouroso, não se anuncia. É um sussurro discreto. Naquele dia, uma nuvem de confiança pairava sobre minha família. Eles estavam certos de que tudo estava sob controle, que a festa seria um sucesso absoluto. Mas havia uma parte da história que eles não conheciam, uma verdade escondida que eu guardava com cuidado. E, para eles, essa verdade não parecia relevante. Era um momento de celebração, um evento que eles acreditavam ser apenas fruto do entusiasmo. No entanto, existia um sistema, uma espécie de checkpoint, que havia sido construído para garantir que tudo seguisse seu devido curso, para forçar a responsabilidade e assegurar que cada detalhe fosse cuidadosamente atribuído. Uma vez que as decisões eram tomadas, não havia espaço para aplausos ou discussões sobre quem as havia feito. A confirmação já havia chegado semanas antes, um e-mail que, de forma meio casual, se espalhou por todos os lugares certos. Era um reconhecimento final, datado e documentado, com minha assinatura, discreta mas decisiva, no lugar de sempre. Ninguém da minha família se deu ao trabalho de checar aquele documento. Ninguém perguntou quem havia assinado. Eles simplesmente não achavam que isso importava. Na hierarquia familiar, eu era apenas um detalhe, alguém que lidava com as minúcias, não com os resultados. Essa crença os isolava da curiosidade. Porque verificar algo que consideravam irrelevante? Se tivessem feito uma única pergunta, a história poderia ter mudado. Um e-mail, uma pausa, um momento de verificação e eles teriam descoberto que eu não era apenas uma convidada navegando por um convite, mas sim o último checkpoint que haviam ignorado. Mas não perguntaram. Perguntar significava reconsiderar suas suposições sobre mim e isso era mais desconfortável do que confiar no que já acreditavam. Eu não escondia nada, não redirecionava mensagens, não ocultava informações, não ajustava contratos ou mudava termos de última hora. Tudo se desenrolava exatamente como havia sido planejado, seguindo processos que existiam muito antes de minha família decidir quem pertencia ou não às suas fotos. O silêncio não é engano quando ninguém pergunta, é apenas um espaço deixado vazio. Enquanto refletia sobre todas as formas que poderiam ter descoberto a verdade, percebi que nenhuma delas havia se concretizado. Eles confiavam nas aparências, acreditando que se algo parecia certo, era porque realmente era. Nunca precisaram cavar mais fundo, pois as consequências de não fazer nunca os afetaram diretamente até aquele momento. Naquela tarde, recebi uma mensagem. Não era dirigida a mim especificamente, era uma postagem no grupo da família, do qual eu havia sido silenciosamente removida semanas antes. Alguém, provavelmente minha mãe, havia encaminhado acidentalmente a mensagem para mim, junto com outra. A noite vai ser perfeita. Tudo está garantido, escreveu meu irmão. Ao ler suas palavras, senti um relance de algo, não raiva, não satisfação, mas algo mais próximo do reconhecimento. Ele acreditava no que estava dizendo, sem razão para duvidar. A estrutura que poderia contradizê-la era invisível para alguém que nunca havia pensado em procurá-la. Conforme a noite se aproximava, a confiança deles se solidificava.
Eles se moviam pelas preparações com facilidade, convencidos de que haviam lidado com todas as variáveis que importavam. A lista de convidados estava pronta, a imagem cuidadosamente elaborada, a estética estava limpa. Do ponto de vista deles, o controle estava estabelecido. Eu sabia melhor, não por ser mais inteligente, mas porque compreendia como a autoridade realmente se manifesta. Não se anuncia por meio da familiaridade, ela se revela de maneiras que muitos nunca param para considerar. Era uma noite de gala, onde o brilho e a elegância pareciam dançar sob a luz suave dos lustres. As pessoas chegavam, vestidas com trajes impecáveis, carregando a confiança de quem acreditava que tudo estava sob controle. Porém, havia algo mais profundo em jogo, algo que escapava à percepção da maioria. O sistema, imperturbável e indiferente, operava em segundo plano, como uma máquina que não se importava com sentimentos individuais, mas apenas com a responsabilidade e a estrutura que havia sido cuidadosamente montada. Naquele dia, antes do evento, eu havia parado para refletir sobre como tudo poderia ter sido evitado. Não por meio de confrontos, mas através da curiosidade. Se tivessem feito uma pausa, se tivessem olhado novamente para a estrutura que estavam prestes a adentrar, teriam percebido a falha fundamental em sua narrativa. A história que contavam a si mesmos se baseava em uma suposição que não se sustentava. Mas essa epifania nunca surgiu, pois a certeza, muitas vezes, é mais confortável do que a dúvida. Eles entraram na gala acreditando que o espaço refletiria suas escolhas, sem complicações, e que a ausência que haviam normalizado não carregava peso algum além de um mero sentimento. Eu observava essa confiança se instalar à distância, ciente de sua fragilidade e de quão rapidamente poderia desmoronar. Não havia satisfação nessa percepção, apenas clareza. Eu não esperava um momento para expor ninguém, nem planejava uma grande revelação. O sistema já estava em movimento, indiferente às dinâmicas pessoais, pronto para cumprir o que fora projetado. Quando eles chegaram, vestidos e compostos, as aprovações estavam consolidadas, a estrutura estava definida. Nada poderia ser ajustado sem reabrir processos que ninguém havia considerado. Eles confundiram a suavidade da noite com uma prova de controle, sem perceber que essa fluidez se originava de decisões tomadas muito além de seu alcance. Eu conhecia a sequência, sabia como a noite se desenrolaria, não porque estava orquestrando em tempo real, mas porque seguia uma estrutura que eu havia provado semanas antes. Esse conhecimento não me deixava ansioso, ao contrário, me ancorava. O desfecho não dependia de emoções ou confrontos, já estava escrito na arquitetura do evento. Naquela noite, eles não perderam controle, na verdade, nunca o tiveram. À medida que a meia-noite se aproximava, mais certos eles se tornavam. A certeza tem seu próprio som, aquele que se escuta com atenção, risadas despreocupadas, conversas que se elevam em volume porque ninguém sente a necessidade de ser cauteloso. O ambiente havia-se ajustado a esse ritmo, o tipo que surge quando as pessoas acreditam que as decisões mais difíceis ficaram para trás. Qualquer tensão que existisse antes se dissolver em confiança, reforçada por elogios, transições suaves e pela aparente ausência de qualquer problema visível. Minha família se movia pelo espaço como pessoas que se sentiam validadas. Já haviam cumprido o que se propuseram a fazer: fotos tiradas, mãos apertadas, apresentações realizadas. Meu irmão estava mais alto do que o habitual, os ombros relaxados, sua atenção flutuando de uma conversa para outra com facilidade. Meu pai parecia confortável, algo raro em eventos sociais, aliviado pela forma como tudo parecia fluir com naturalidade. Minha cunhada olhava seu telefone com a satisfação silenciosa de quem observa uma narrativa se desenvolver perfeitamente. A noite estava se desenrolando exatamente como planejado e para aqueles que a organizavam, isso era uma prova de que estavam certos em suas escolhas. Conversas fluíam entre os convidados com uma naturalidade que beirava a satisfação. Assegurações casuais se entrelaçavam nas interações e tudo parecia se encaixar de forma perfeita. Meu irmão, ao lado de um parceiro, comentou com um sorriso: a comissão de planejamento realmente se superou. O parceiro assentiu, satisfeito. Ótimo evento, bem organizado. Trabalhamos duro nisso, respondeu. A palavra nós que meu irmão usou ganharia importância mais tarde naquela noite. Enquanto isso, observei minha cunhada atravessar um grupo de mulheres próximas ao bar.
Seus gestos eram animados e seu sorriso ensaiado. Ela contava uma história que fazia o grupo rir em uníssono. Embora eu não conseguisse ouvir suas palavras, reconhecia o ritmo de sua performance. Ela sempre foi assim. O telefone em sua mão refletia a luz enquanto ela o posicionava para mais uma foto, mais um quadro, mais uma prova de que aquela noite era dela. Meu pai estava em pé com dois homens que eu não conhecia, acenando com a cabeça para algo que um deles dizia. Sua postura sugeria concordância, mas seus olhos se desviavam em direção ao meu irmão, como se buscasse confirmar que seu filho estava se destacando em tempo real. Isso importava mais para ele do que qualquer conversa que estava simulando. Meu irmão aceitava a atenção como se fosse algo que lhe era devido. Ele ria com facilidade, tocava os ombros das pessoas e mantinha olhares que se prolongavam o suficiente para parecerem pessoais. Havia aprendido a fazer as pessoas se sentirem escolhidas e era um talento que ele usava com maestria. O que ele ainda não tinha aprendido era a verificar o terreno sob seus pés antes de se firmar nele. Havia sinais, se alguém estivesse prestando atenção, pequenos desvios que, isoladamente, não significavam muito, mas que sugeriam um movimento em uma direção que ninguém na minha família estava acompanhando. Um gerente parou por mais tempo do que o necessário à beira de uma conversa, ouvindo algo em um fone. Um técnico ajustou um microfone 2 vezes, depois mais uma vez, com uma expressão indefinível. A mestre de cerimonias revisou suas anotações novamente, com movimentos precisos, não apressados, mas deliberados. Perto da entrada de serviço, 2 membros da equipe trocaram um olhar carregado de significado, aquele tipo de comunicação silenciosa que acontece quando as pessoas sabem algo que os outros não sabem. Não eram interrupções, mas confirmações. O sistema estava funcionando exatamente como deveria. Minha família não percebeu nada disso, ou melhor, notou, mas descartou, como as pessoas costumam fazer quando acreditam que já passaram do ponto de relevância. Detalhes operacionais nunca foram do seu interesse. Eles assumiam que essas coisas funcionavam automaticamente, independentes de decisões, como um ruído de fundo que você para de ouvir uma vez que confia que não vai mudar. Eu cheguei ao local pelo acesso de serviço às 11h15. O corredor estava mais silencioso do que o espaço principal, iluminado por luzes funcionais que não faziam tentativa alguma de criar um ambiente. A equipe passava por mim sem um segundo olhar. Eu pertencia àquele lugar, meus credenciais afirmavam isso, mesmo que minha família achasse a ideia absurda. Às 11h20, Patrícia Richardson surgiu no final do corredor, caminhando em minha direção com determinação, seus saltos e quando no chão em um ritmo marcante. Patrícia olhou para mim, com a voz baixa e decidida. Você conseguiu. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Consegui, respondi, enquanto ela desviava o olhar para a porta que conduzia ao espaço principal do evento. Eles estão animados lá fora. Seu irmão fez um brinde há cerca de 20 minutos. Agradeceu a todos por tornarem a noite possível. Ela fez uma pausa. Ele mencionou a importância de se cercar das pessoas certas e recebeu uma bela salva de palmas. Não fiz comentário. O silêncio era mais do que suficiente. Patrícia continuou. O segmento de reconhecimento está agendado para as 11h35. A Stella tem o roteiro e sabe o que fazer. Alguma mudança na programação? Nada, tudo prossegue como aprovado, respondi. Ela me observou com atenção, como se buscasse algo em meu olhar que eu não estava disposto a oferecer. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não estou fazendo nada, disse, tentando transmitir a tranquilidade que sentia. Estou apenas participando de um evento em um local que ajudei a gerenciar. O programa foi definido há semanas. Ela assentiu lentamente, parecendo entender. Justo. Onde devo esperar? Há um lugar perto da entrada de serviço, no lado leste. Você conseguirá ver a sala sem ser vista. Quando a Stella terminar a introdução, a porta será seu sinal. Eu não tinha pedido por um palco nem por uma entrada dramática, mas Patrícia compreendia a importância da estética, assim como eu entendia de operações. Ela sabia que o tempo era crucial, que a posição carregava significado e que a diferença entre aparecer e chegar era medida em segundos e ângulos. Obrigado, murmurei. Não me agradeça ainda, ela respondeu, com um sorriso enigmático.
a noite ainda não acabou. Com isso, ela se virou e caminhou de volta para o espaço principal, desaparecendo por uma porta lateral sem olhar para trás. Encontrei o local que ela havia descrito, um estreito alcove onde o corredor de serviço se encontrava com o salão do evento. Através de uma fenda na divisória, conseguia ver a sala claramente. O público estava bem vestido, engajado e à vontade. Os garçons circulavam com champanhe, a iluminação era acolhedora e a música, de bom gosto. Tudo parecia exatamente como deveria ser. Minha família estava posicionada perto do centro, onde poderiam ser vistos, mas sem chamar atenção. Era uma boa intuição, eles sabiam como se comportar em um ambiente assim. O que não sabiam era como ler a sala de fora do holofote. O tempo parecia se estender, alongado por uma expectativa que não era exatamente empolgação, mas uma tensão silenciosa que se instalava no corpo, persistente e sutil. Sentia meu coração pulsar na garganta, firme, mas presente. Não era medo, mas uma consciência calma. Pensava sobre o que aconteceria a seguir. Não os detalhes, esses já estavam decididos, mas a forma do momento quando a atenção mudaria, o silêncio que se seguiria, as expressões em rostos que nunca me consideraram uma variável digna de atenção. Não estava nervoso, há anos havia superado a ansiedade em salas cheias de pessoas. O que sentia era mais próximo de uma clareza, aquela que vem quando já se tomou todas as decisões que importam e o que resta é apenas permitir que a sequência se complete. Dentro, minha família continuava a se ajustar à facilidade do momento. A ausência de conflitos se tornava uma prova de que estávamos no caminho certo. A postura do meu pai se relaxou, sua cautela anterior sendo substituída por uma sensação de tranquilidade. A atmosfera da sala se transformou suavemente, como se uma nova energia tivesse tomado conta do espaço. Meu irmão, antes contido, agora sorria mais livremente, rindo das piadas que horas antes o irritariam. Ele batia nas costas de amigos e aceitava elogios com um simples aceno, sem a necessidade de se esquivar deles. Minha cunhada observava a cena com um olhar de satisfação, como se visse uma obra de arte finalizada, pronta para ser guardada na memória. Eles disseram a um convidado próximo que a noite estava exatamente como haviam desejado, sem complicações, sem surpresas. A frase soou com tanta confiança que ninguém se atreveu a contestá-la. Da perspectiva de todos, aquilo parecia verdade. A noite transcorreu de forma tão fluida que reforçava a crença de que tudo estava perfeito, exatamente como deveria ser. Às 11h28, a música de fundo mudou, uma sutil alteração no ritmo que sinalizava uma transição. A maioria dos convidados não percebeu, afinal, não era para que percebessem. Mas a equipe de serviço notou e a movimentação ao redor da sala tornou-se mais intencional. As posições foram ocupadas, os sinais confirmados. Quando o relógio marcou 11h30, a música desapareceu completamente. As pessoas começaram a se voltar para o palco, os copos foram baixados e as conversas interrompidas no meio da frase. Às 11h33, Stella subiu ao microfone. Ela se movia com a confiança de alguém que já havia feito aquilo 1000 vezes. Sua presença era imponente, mas sem dramaticidade. Aquele espaço agora pertencia a ela e ela dominava a sala com uma facilidade impressionante, familiarizada com momentos como aquele, em que a atenção de todos se concentrava em um só ponto. Eu observava minha família enquanto eles assistiam, parecendo relaxados e expectantes, prontos para a próxima fase de uma noite que acreditavam estar sob seu controle. Meu pai ajustou o paletó, um hábito que tinha quando queria parecer mais compostos. Meu irmão sussurrou algo para minha cunhada, que sorriu, mantendo os olhos fixos no palco. Eles esperavam pela validação, por um reconhecimento que confirmasse o que já acreditavam sobre si mesmos. Ninguém da minha família percebeu a mudança que se aproximava. Não reconheceram a pausa como um limiar, não entenderam que a sala havia chegado a um ponto em que o impulso não poderia mais ser redirecionado. A estrutura que haviam encontrado estava prestes a se afirmar, indiferente às suas suposições e imune à sua confiança. Respirei fundo, firmei-me. Coloquei a mão na porta, sabendo que eles pensavam que a meia-noite os celebraria, sem saber quem realmente seria apresentado. O ambiente ficou em silêncio, não porque algo havia terminado, mas porque algo estava prestes a começar. A quietude se instalou antes que alguém pudesse entender o porquê.
Não era o tipo de silêncio que se impõe por comando ou cortesia, não aquele sussurro educado que as pessoas oferecem quando acham que devem ouvir. Este silêncio era instintivo e inquieto, como o ar que muda antes de uma tempestade invisível se formar. As conversas se desvaneceram, os copos pararam de tilintar e até a música de fundo parecia recuar, como se soubesse que em breve se tornaria relevante. Stella subiu ao palco sem alardes, sem uma entrada dramática ou um floreio para atrair a atenção. Ela não precisava disso, já havia feito aquilo centenas de vezes. Era uma noite envolta em uma atmosfera de expectativa e celebração. No centro da sala, Stella se destacava, sua presença firme e confiante. Com os ombros relaxados e uma postura neutra, ela emanava uma certeza que a tornava a figura ideal para o papel que desempenhava. Para a família que a observava, ela era apenas a mestre de cerimonias, a voz que conectava um segmento da noite ao outro, alguém funcional e seguro. Eles não se detinham a olhar para ela com atenção, para eles, aquele momento era automático. Haviam riscadas caixas que importavam, e Stella era apenas a mensageira, não a mensagem. A autoridade daquela noite, acreditavam, residia em outro lugar. Com um sorriso breve e contido, Stella começou a pronunciar as palavras de abertura que todos já esperavam. Agradeceu aos convidados pela presença, sua voz clara e firme. Ela reconheceu os parceiros e as equipes que trabalharam nos bastidores, as pessoas cujos esforços tornaram a noite fluida. Nomes foram citados de forma generalizada, funções agrupadas, o crédito distribuído de maneira que soava justa e sem grandes destaques. Cabeças assentiram e as pessoas pareciam relaxar novamente, reassuradas de que tudo estava se desenrolando conforme previsto. Meu irmão inclinou-se levemente em direção a alguém ao seu lado, murmurando um comentário baixo demais para ser ouvido. Minha cunhada já olhava ao redor da sala, escaneando as reações e antecipando como tudo aquilo seria congelado em imagens e legendas mais tarde. Meu pai ajustou sua postura, mudando o peso de um pé para o outro, como se estivesse em casa. Aquilo era território familiar, era assim que soava o fechamento de um ciclo. Então, Stella fez uma pausa. Um momento sutil, apenas um pouco mais longo do que o necessário para virar uma página ou respirar, mas suficiente para que a sala se recalibrasse. A atenção se aguçou quando ela retomou a fala. Seu tom havia mudado, não mais alto ou dramático, mas mais lento, deliberado, como se quisesse sinalizar uma intenção, não apenas uma rotina. Antes de darmos as boas-vindas ao ano novo, começou ela, e as palavras ressoaram de maneira diferente agora, quer tomar um momento para reconhecer alguém muito importante. A sala se silenciou ainda mais, como se todos estivessem segurando a respiração. Este evento não poderia ter acontecido sem a aprovação e o apoio da equipe de gestão do nosso local, e hoje tenho o prazer de dizer que a pessoa que pessoalmente autorizou esta celebração, que tornou possível estarmos todos aqui, está conosco. Foi nesse instante que o silêncio ganhou peso. Algumas pessoas se endireitaram instintivamente, como profissionais que reconhecem a gravidade de uma frase familiar que de repente carrega um significado inesperado. Perto da frente, uma conversa foi interrompida e a mão de alguém parou no meio do caminho para um copo. A palavra aprovada ecoou pelo espaço, ressignificando o que aquele momento realmente representava. Stella não se apressou, deixou a pausa se estender, permitindo que a compreensão se espalhasse de forma desigual. Alguns perceberam imediatamente, suas expressões mudando à medida que as peças se encaixavam. Outros, no entanto, franziam a testa, tentando alinhar aquela declaração com as suposições que carregavam durante toda a noite. Este evento, continuou Stella, com a voz firme, não poderia ter acontecido sem sua assinatura. A atmosfera na sala mudava rapidamente. Para um pequeno, mas perceptível grupo presente, as palavras de Stella ressoaram como uma revelação. Eles sabiam o que significava aquela frase, compreendiam a autoridade implícita e o tipo de responsabilidade que ela evocava. Seus olhares, agora aguçados, não se voltavam mais para o palco, mas para a multidão ao redor, como se estivessem em busca de alguém cuja presença ou ausência se tornara crucial para o desfecho daquela noite. Minha família ainda não fazia parte desse grupo. Eles ouviram as palavras, mas as implicações pareciam distantes, quase abstratas, algo que acontecia em um mundo à parte, gerido por sistemas que não precisavam compreender. Não tinham ligado conceito a uma pessoa, e muito menos alguém que haviam decidido excluir deliberadamente.
Stella fez uma pausa e a tensão no ar era palpável. O silêncio, antes neutro e confortável, agora pressionava de todos os lados, transformando-se em um peso. Ela não mencionou nomes, nem fez gestos, simplesmente deixou o momento se estender e, nesse intervalo, o controle começou a escorregar das mãos de quem pensava tê-lo. O olhar da minha cunhada se voltou rapidamente para a entrada, depois para o palco e, em seguida, para o grupo de pessoas mais próximo. Sua expressão mudou de repente, a compostura polida se quebrando o suficiente para revelar um traço de cálculo. Ela tentava localizar a peça que faltava, entender onde a narrativa havia se desviado da versão que havia ensaiado. Meu pai, por sua vez, contraiu a mandíbula. Não de uma forma que chamasse atenção, mas o suficiente para que alguém ao seu lado pudesse notar a mudança. Ele se endireitou, alertando-se de um jeito que não havia demonstrado minutos antes. Aquela não era a forma como as coisas deveriam acontecer. Ele buscava no rosto de Stella sinais de que tudo ainda estava dentro do esperado, que a situação continuava sendo procedural e inofensiva. Meu irmão inclinou-se novamente, sussurrando algo, desta vez com uma urgência que não estava presente antes. Ninguém lhe respondeu. As pessoas ao redor já não escutavam, suas atenções se voltavam para uma questão que não existia para elas antes daquele momento. Stella falou novamente, e suas palavras eram suaves, quase calorosas. Ela envia seus calorosos votos de ano novo a todos vocês, disse, esboçando um sorriso, como se estivesse compartilhando algo íntimo, algo generoso. O pronome pairou no ar, inconfundível. Ela, não uma empresa, não um departamento, mas uma pessoa, especificamente feminina. A sala absorveu isso coletivamente, e o silêncio se aprofundou em algo elétrico. Vários convidados trocaram olhares rápidos, a compreensão passando entre eles sem a necessidade de palavras. Já haviam adivinhado, estavam à frente do momento. Minha família, no entanto, ainda lutava para reconciliar a ausência. Minha cunhada olhou ao redor de forma mais aberta agora, seus olhos escaneando os rostos, contando, recalculando. A compostura do meu pai se desgastava ainda mais, o anfitrião confiante sendo substituído por alguém que tentava entender uma situação que havia escapado de seu controle. Meu irmão já havia parado de sussurrar, a atenção fixada à frente, aguardando uma clareza que não vinha do palco. Stella não mencionou meu nome. A sala estava impregnada de uma expectativa palpável, como se o tempo tivesse desacelerado. O poder de momento não residia mais no anúncio, mas na pausa que o antecedia. Todos estavam imóveis, respirando em silêncio, a tensão crescendo à medida que a incerteza se instalava. E então, como um sopro de vida em meio à quietude, Stella quebrou o silêncio. Por favor, juntem-se a mim para dar boas-vindas a ela. Ela se virou para o fundo da sala, onde eu estava, mas as cabeças ainda estavam voltadas para o palco. Ninguém sabia que a porta já se abria. Meu nome não precisava ser anunciado, Stella já havia feito o suficiente. No instante em que a porta se abriu, o ar parecia vibrar, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. O som da porta se deslizando era sutil, mas a sincronia foi perfeita, um pequeno movimento que interrompeu a imobilidade da sala. As pessoas começaram a se voltar, não porque o som fosse ensurdecedor, mas porque algo na cadência da noite havia mudado. A pausa deixada por Stella havia criado um espaço, um vácuo que se preenchia rapidamente. Entrei, sem pressa, sem a necessidade de apressar o momento ou competir com ele. O ambiente se ajustou ao meu redor, como se a sala estivesse se moldando à minha presença. Perto da entrada, alguns convidados me reconheceram de imediato. Havíamos trabalhado juntos antes em inspeções de locais e negociações contratuais, o cotidiano do gerenciamento de propriedades. Seus rostos mudaram ligeiramente, sobrancelhas se levantaram, posturas se endireitaram. Um desenvolvedor, com quem eu tivera um contato no ano anterior, sorriu e murmurou para a esposa: "Isso é interessante." O reconhecimento se espalhou pela sala de forma desigual. Algumas pessoas seguiam o olhar das outras, virando-se apenas porque a atenção havia se tornado direcionada. Aqueles que sabiam o que a aprovação significava não precisavam de explicações, já haviam conectado as palavras de Stella à pessoa que agora caminhava para dentro da sala. Essa compreensão recalibrava tudo o que pensavam saber sobre aquela noite. Minha família, por outro lado, percebeu tudo por último.
Não porque não estivessem observando, mas porque estavam focados no lugar errado. Quando finalmente se viraram, não foi a curiosidade que os paralisou, mas a chegada tardia do contexto. O sorriso da minha cunhada vacilou primeiro, a expressão traindo-a antes que pudesse contê-la. Seus olhos se voltaram para mim, depois ao redor, buscando sinais, uma confirmação de que não havia interpretado mal o que estava acontecendo. Os ombros do meu irmão se enrijeceram, ele não se moveu em minha direção nem se afastou, apenas ficou ali, preso entre reações. Meu pai permaneceu imóvel, observando-me avançar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, nem confusão, mas algo mais próximo de um recalculo, uma reavaliação. Eu não olhei para eles, não de forma deliberada. Minha atenção ficou voltada para o palco, para Stella, para o espaço que já havia-me acolhido. Essa não era uma forma de evitar, era uma sintonia. Eu não estava ali para encontrar seus olhares ou medir suas reações. Estava ali porque pertencia àquele momento, independentemente de quem estivesse assistindo. À medida que eu caminhava, a sala continuava a se ajustar. Pessoas que estavam agrupadas mudaram ligeiramente de posição, criando caminhos sem perceberem que o faziam. Alguns assentiram levemente enquanto eu passava, pequenos gestos que apenas confirmavam o que estava prestes a acontecer. Naquele momento, um reconhecimento silencioso tomou conta do ambiente, pesando mais do que qualquer saudação. Não havia aplausos, nem murmúrios. Apenas uma consciência coletiva se estabelecia, como se todos estivessem recalibrando a gravidade social ao mesmo tempo. Foi então que nossos olhares se cruzaram, Stella e eu. O contato foi breve, profissional, mas a mensagem estava clara. Ela não precisava sorrir ou dizer uma palavra a mais. Sua sutileza estava em um leve movimento para o lado, uma ação tão discreta que poderia ter passado despercebida se não fosse pela precisão que carregava. Naquele gesto, o espaço foi transferido, não exigido, mas simplesmente cedido, como sempre deveria ter sido. Minha família percebeu isso também. O olhar da minha cunhada disparou em direção ao palco e, em seguida, voltou para mim antes de se desviar novamente. Sua compostura parecia se esforçar para se ajustar à nova realidade. Meu irmão baixou o olhar, como se a conexão com o chão pudesse lhe dar um segundo para se recompor. A autoridade do meu pai, aquela certeza silenciosa que ele carregava ao entrar em qualquer sala, falhou naquele instante. Ele não foi contradito nem desafiado, simplesmente deixou de ser o ponto de referência. Avancei para a frente sem hesitar, sentindo que a distância que cobria parecia mais longa para aqueles que assistiam do que para mim, esticada pelo silêncio que seguia cada passo. Quando parei, não virei imediatamente para o público. Em vez disso, encarei a sala como um todo, sem focar em nenhum indivíduo. Alguém colocou um copo em minha mão, sem que eu pedisse, em uma troca fluida e instintiva. Aceitei com um aceno, meus dedos fixando com facilidade ao redor do objeto. Somente então comecei a falar. Sem preâmbulos ou rodeios, sem reconhecer a tensão no ar, disse, Feliz Ano Novo, minha voz ressoando clara e confiante, seguida por um simples obrigado por estarem aqui esta noite. Foi isso. Não citei nomes, não fiz esclarecimentos, nem mencionei o que havia acontecido antes. As palavras foram neutras, mas essa neutralidade naquele momento teve um peso decisivo, não convidando a debates ou interpretações, mas fechando questões pendentes. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Não era desconfortável, nem confuso, era esclarecedor. As pessoas processavam o que acabavam de testemunhar, recalculando relacionamentos e reavaliando suposições. Ninguém se apressou em aplaudir, pois aplausos sugerem uma performance, e aquilo não era uma apresentação, era um reconhecimento que finalmente encontrava seu lugar. Minha cunhada tentou se recuperar primeiro. Seu sorriso voltou, mas agora estava mais tenso, menos seguro, enquanto ela olhava ao redor, buscando como os outros reagiam. A sala não oferecia orientação, ninguém a observava, assim como meu pai ou meu irmão. A atenção foi redistribuída e a ausência de engajamento falava mais alto do que qualquer desprezo explícito. Gradualmente, o programa seguiu em frente, as luzes voltando para o palco, a música retornando, mais suave princípio, até encontrar seu ritmo novamente. A noite continuou, não porque algo tivesse sido resolvido, mas porque nada precisava ser.
A estrutura se mantinha firme e o evento avançava exatamente como planejado. As conversas ao nosso redor recomeçaram, mas com um tom diferente. Os convidados que se aproximavam faziam com intenção, suas palavras eram medidas, seu foco preciso. Alguns se dirigiram a mim diretamente, outros falaram com Stella ou a equipe, mas o ambiente estava em transformação. As linhas da autoridade eram agora inconfundíveis. Minha família estava presente, mas desconectada, como nunca antes haviam experimentado. Eu não os procurei, nem evitei suas presenças. As reações deles não eram mais minha responsabilidade e sua compreensão já não era necessária. A noite se desenrolou sem confrontos, sem resoluções, sem uma única voz elevada. Tudo o que precisava ser comunicado já havia sido entendido. À medida que o ambiente se estabelecia em um novo equilíbrio, eu permaneci exatamente onde sempre estive, mesmo quando ninguém notou. Não tirei nada deles, não os corrigi, não pedi reconhecimento e nem exigi espaço. Simplesmente cheguei ao lugar onde pertencia e o mundo se ajustou a isso. A festa continuou e a certeza de todos retornou. A música voltou a seu volume habitual e as conversas recomeçaram, mas o tom havia mudado de uma forma que não poderia ser corrigida por sorrisos ou proximidade. As pessoas agora falavam um pouco mais perto, baixando as vozes, recalibrando suas posições e quem estavam perto. O ambiente ainda estava cheio, elegante e funcionando exatamente como deveria, mas o centro de gravidade havia-se deslocado e todos sentiram isso, mesmo que não conseguissem articular o porquê. Os convidados começaram a agir como pessoas experientes sempre fazem após uma recalibração pública, conectaram informações em silêncio. Um olhar em minha direção, um retorno ao meu pai e então um passo sutil para longe. Alguém que estava no meio de uma conversa com meu irmão redirecionou suavemente, oferecendo um aceno educado antes de se afastar para outro grupo. Ninguém anunciou essas decisões, elas se desenrolaram naturalmente, guiadas por instinto e autopreservação, em vez de malícia. A reputação raramente desmorona de uma só vez, ela vazava através de pequenas ausências. Os parceiros que compreendiam a estrutura foram os primeiros a perceber a mudança. Eles não se aproximaram de mim com congratulações ou perguntas, em vez disso, ajustaram sua linguagem. Os títulos tornaram-se mais precisos e os pedidos foram formulados com mais cuidado. Quando falavam, se certificavam de me incluir no campo de visão, mesmo que as palavras fossem direcionadas a outros. Não estavam tentando agradar, estavam alinhando-se com a nova realidade. A diferença importava, e à medida que ajustavam a narrativa, a história que minha família contava sobre si mesma perdeu sua autoridade. Meu pai tentou manter sua postura, esforçando-se para permanecer o homem que entrava nos comodos como se as decisões o aguardassem. Ele acenou para as pessoas que passavam e ofereceu as mesmas expressões medidas de sempre. O problema era que ninguém permanecia por perto, ninguém pedia sua opinião, ninguém checava sua reação antes de seguir em frente. A autoridade sem reconhecimento tem uma forma de evaporar e quando ele percebeu o que estava acontecendo, a sala já havia decidido que ele não era mais o ponto de referência. Meu irmão não teve sorte melhor. Ele sorriu quando falavam com ele, riu um pouco tarde demais e acenou com a cabeça rápido demais. 2 vezes começou uma história, apenas para ser interrompido por alguém que já havia se voltado para outro lado. A cada vez, ele parava no meio da frase, as palavras se dissolvendo em uma expressão confusa. Era o reflexo de um momento em que as dinâmicas familiares haviam mudado e o novo cenário exigia que se adaptassem a uma realidade que não podiam mais ignorar. Naquela noite, o clima estava denso e carregado de tensões não ditas. Ele não havia sido totalmente dispensado, mas, de certa forma, se tornar opcional, uma posição perigosa em ambientes como aquele. Mais tarde, enquanto as luzes bruxuleavam ao redor do bar, ele me encontrou. Ai, disse ele, com uma voz que tentava soar casual, mas que traiu um leve tremor. Não sabia que você viria. Não fui convidado, respondi, de forma direta, pelo menos, não para a parte da família. Ele fez uma expressão de desconforto, como se a verdade tivesse um gosto amargo. Olha, sobre isso, começou ele, mas eu o interrompi. Você não precisa se explicar. Meu pai mandou a mensagem, eu entendi. Não foi pessoal, foi prático.
Ao ouvir a palavra prático, o semblante dele mudou. Era como se a verdade tivesse se refletido de volta, desconcertando-o. Precisamos conversar, sugeriu ele, com um tom que indicava que desejava que as coisas fossem diferentes. Claro, respondi, se você quiser. A verdade é que não prometi nada. Não fechei portas, apenas deixei a conversa fluir para onde desejasse. Enquanto isso, minha cunhada assistia a tudo com um tipo diferente de pânico. Ela sempre teve a habilidade de entender narrativas, como as imagens criam significados e como a repetição se torna verdade. Ela checou o telefone mais de uma vez, seu polegar pairando sobre a tela, como se pudesse editar a noite retroativamente. A postagem que havia compartilhado mais cedo agora se voltava contra ela, sua certeza exposta pela contradição silenciosa que se desenrolava ao nosso redor. As pessoas que tinham curtido a postagem horas atrás olhavam de forma diferente, a curiosidade substituindo o apoio incondicional. Ela teve controle da imagem até que a realidade se manifestou. Eu não intervi. Não ofereci contexto ou esclarecimentos. Não mencionei a mensagem que recebi ou a decisão que foi tomada sem minha participação. Não era necessário, a sala já possuía as informações que precisava. À medida que o evento chegava ao fim, os convidados trocavam as últimas cordialidades e chamavam os carros. A noite estava chegando a uma conclusão natural. Quando meu pai me encontrou perto da saída, ele disse: "Precisamos conversar." As mesmas palavras que meu irmão usara, mas seu tom era diferente, mais baixo, menos certo. "Ok", respondi. "Não aqui. Amanhã ou quando você estiver livre." Olhei para ele, o homem que havia enviado aquela mensagem que, junto com os outros, decidira que eu não cabia na imagem que queriam apresentar. Ele parecia cansado, não derrotado, apenas exausto. "Vou-te avisar", disse ele. Mais tarde, quando a sala estava mais vazia e as conversas restantes perderam urgência, meu pai finalmente pegou o telefone. A mensagem chegou sem aviso ou desculpas, não mencionava o gala ou a decisão que havia desencadeado tudo. Era cuidadosa, neutra, destituída da autoridade que antes tinha. "Devemos conversar em breve. Pode ser bom para esclarecer as coisas." A escolha das palavras era importante. Ele não me convocava, estava-me pedindo, mesmo que ainda não soubesse como formular isso. Eu não respondi imediatamente, não por ressentimento ou para recuperar vantagem, mas porque a urgência já não se fazia necessária. A pressa que antes governava nossas interações pertencia a uma versão de mim que já não existia. Nos dias que se seguiram, as consequências começaram a se tornar mais claras. Convites chegaram que não incluíam minha família por padrão e perguntas surgiram em canais silenciosos. A luz da manhã entrou pela janela, iluminando o ambiente de uma maneira que parecia indiferente ao que havia acontecido na noite anterior. Era o início de um novo ano, mas ao invés de celebrações e festividades, o que se sentia era um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Minha cunhada havia parado de postar nas redes sociais e essa ausência de palavras falava mais alto do que qualquer legenda. Meu irmão, que antes se movia com facilidade em vários espaços, agora se afastava, alegando compromissos que pareciam mais uma desculpa do que uma realidade. Meu pai, por sua vez, mantinha suas rotinas, mas a diferença era palpável, as certezas que antes preenchiam o ar estavam ausentes. O que eles perderam não foi o acesso a mim, nem mesmo a proximidade física. O que se desfez foi a capacidade de definir como eu existia. O silêncio havia levado isso deles, não como uma punição, mas como uma consequência do que se desenrolara. Eles ainda podiam falar, mas suas palavras não podiam mais ser assumidas como corretas. Enquanto desejava uma conversa, eu buscava clareza. O dia começou sem barulho e, pela primeira vez em muito tempo, não senti a necessidade de conferir meu telefone imediatamente. Não havia alertas exigindo minha atenção, nem mensagens que precisassem de uma resposta rápida. A ausência de comunicações parecia intencional, como um espaço que finalmente havia sido limpo. Quando finalmente olhei para a tela, vi exatamente o que esperava. Uma mensagem do meu pai, sem assunto, sem um pedido de desculpas, apenas uma frase que pairava no ar sem direção. "Precisamos conversar." Não era uma ordem e não era mesmo um pedido. Era um reconhecimento despido de todas as suposições sobre minha disponibilidade.
Não respondi de imediato, não por hesitação ou medo de reabrir feridas, mas porque não havia pressa. Antes, eu teria respondido rapidamente, ansiosa para resolver a tensão, para provar que era razoável e cooperativa. Esse impulso havia desaparecido, dando lugar a uma calma silenciosa e estável. O entendimento de que o tempo agora pertencia a mim. As horas passaram sem incidentes. Não houve mensagens de acompanhamento, nem chamadas, nem tentativas de contato por meio do meu irmão ou da minha mãe. O silêncio que nos cercava não era uma forma de punição, mas uma aceitação mútua. Em meio a essa tranquilidade, uma linha havia sido traçada, uma linha que não precisava mais ser defendida. Meu irmão e sua esposa também permaneceram em silêncio. Não havia postagens, nem atualizações cuidadosamente elaboradas. A narrativa da vida familiar que eles tinham construído com tanta confiança parecia ter perdido seu impulso. Sem a capacidade de se narrar em relação a mim, pareciam perdidos, sem saber qual história contar. Mais tarde, naquela tarde, decidi retornar à ligação da minha mãe. Oi, querida, disse ela, com a voz neutra, cuidadosamente equilibrada. Como você está? Estou bem, respondi. Você queria que eu ligasse? Seu pai estava esperando que você pudesse vir aqui hoje, só para falar sobre uma pausa, sobre a noite passada, sobre tudo, eu acho. Estou livre esta tarde, disse, por volta das 3. Isso funciona. Vou avisá-lo. Outra pausa se fez presente. Mãe, perguntei. Você sabia sobre a mensagem que ele me enviou? Ela hesitou antes de responder e eu sabia que havia uma conversa em andamento. Sobre a lista de convidados, finalmente disse. Eu não sabia. Deveria ter falado algo. Sinto muito. Era uma tarde tranquila quando estacionei na entrada da casa dos meus pais. Olhei para a fachada que sempre conheci, o gramado bem cuidado, as cercas bem aparadas, a aparência de uma vida sem complicações. Assim que saí do carro, meu pai me encontrou na porta. Vestia roupas casuais, típicas de um fim de semana, mas sua postura era formal. Obrigado por vir, disse ele, e eu assenti, entrando na casa. Nos acomodamos na sala de estar, o mesmo lugar onde tantas reuniões familiares aconteceram ao longo dos anos. O sofá mantinha as marcas dos corpos que ali se sentaram, anos de memórias gravadas em suas almofadas. Minha mãe entrou com café, servindo-nos em canecas que usamos desde a infância, brancas com detalhes azuis, levemente lascadas nas alças. Ela colocou as canecas na mesa, olhou para nós dois e, em seguida, saiu, fechando a porta da cozinha suavemente. A conversa agora era apenas entre meu pai e eu. Por um instante, o silêncio reinou. Então, ele quebrou a quietude. Eu não sabia sobre o seu envolvimento com o local, ele hesitou, buscando as palavras. Eu não sabia que você tinha essa responsabilidade. Você nunca perguntou, eu disse, deixando que suas palavras pairassem no ar. Ele parecia absorver a resposta. Não, eu não perguntei, admitiu. Outro silêncio se instalou. Ele então continuou, a mensagem que eu enviei não era para te machucar. Para te excluir. Para garantir que você soubesse onde eu te colocava. Sua expressão mudou ligeiramente. Para simplificar as coisas para quem, ele parou, contemplando suas palavras. Eu enviei aquela mensagem porque defender você para seu irmão parecia mais difícil do que te deixar de fora. Era mais fácil para mim. Não foi justo com você. Ele olhou para suas mãos, uma sombra de arrependimento no rosto. Eu sei disso agora. Não era um pedido de desculpas completo, mas a honestidade dele era um presente raro e valioso. Pai, eu disse, inclinando-me para frente, não estou buscando um pedido de desculpas. Não busco nem mesmo uma explicação. O que eu quero que você entenda é que você fez uma escolha. Você escolheu me excluir com base no que presumiu sobre a minha vida, meu trabalho, meu valor. Essas suposições estavam erradas e você nunca se deu ao trabalho de checar. Ele acenou lentamente, compreendendo. Vejo isso agora. Ótimo, eu disse.
Então não precisamos continuar discutindo. Levantei-me. É isso? Perguntei. O que mais pode haver? Ele me olhou de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Eu não sei, ele admitiu. Achei que houvesse mais. Não precisa haver, respondi. Às vezes, a lição é o final. Caminhei em direção à porta e ele me seguiu. Podemos, ele começou, mas parou. Podemos fazer melhor daqui para frente? Virei-me para encará-lo, o homem que me subestimou, aquele que me excluiu, agora pedindo algo que não havia conquistado. Podemos tentar, eu disse, mas começa com você me vendo claramente, não a versão conveniente. A pessoa real? Ele assentiu novamente. Gostaria disso. Então veremos, eu disse, e saí. Dirigi sem fazer promessas, sabendo que algumas coisas não podem ser consertadas com uma única conversa, mas podem começar a mudar. Nos meses que se seguiram, não houve dramas. Nenhuma grande reconciliação, nem lágrimas nas refeições de domingo, apenas pequenos ajustes, como uma casa se assentando após uma tempestade. Meu irmão me ligou uma vez em fevereiro, aparentemente para discutir uma dúvida sobre impostos, mas a conversa durou bem mais do que isso. Naquela manhã tranquila, meu pai me enviou um artigo sobre tendências em restaurantes. Sem comentários, apenas o link e meu nome. Um gesto pequeno, mas significativo. Foi nesse instante que percebi como o poder muitas vezes era confundido com a inclusão. Convites, aprovações, lugares à mesa sempre haviam sido apresentados como provas de valor, quando na verdade eram apenas ferramentas de alavancagem. A noite do gala não havia mudado essa verdade, ao contrário, a expôs. O poder nunca se tratou de ser incluído, mas de não precisar do convite. Pensei brevemente na versão de mim mesma que esperava ser escolhida, que explicava seu trabalho com cautela, minimizava suas conquistas e suavizava a linguagem para evitar desconforto. Aquela que teria respondido à mensagem do meu pai em minutos, ansiosa para acalmar as coisas, para provar que ainda era razoável, acessível, digna de inclusão. Ela havia cumprido seu papel, me guiando em um sistema que recompensava o silêncio e punia a clareza. Eu não a resentia, ela havia-me mantido segura quando segurança era tudo o que eu poderia pagar. Mas agora ela havia cumprido sua função e, em algum ponto entre o gala e aquela manhã silenciosa, havia dado espaço para que eu seguisse em frente. A vida retomou seu ritmo habitual. O trabalho prosseguia, ancorado em rotinas que não dependiam da percepção da família. Reuniões, decisões, planos, tudo avançava sem a fricção que antes o acompanhava. As pessoas com quem trabalhava não me pediam justificativas para minha presença, não precisavam de contexto ou histórias de fundo. Elas respondiam a resultados, consistência, clareza. Era mais fácil. Sempre fora. Naquele jantar de Páscoa, minha sobrinha, filha do meu irmão, com apenas 7 anos, me perguntou o que eu fazia no trabalho. Antes que eu pudesse responder, meu irmão interveio. Sua tia dirige restaurantes, ele disse. Restaurantes importantes. Ela é a pessoa que garante que tudo funcione bem. Olhei para ele deu de ombros, quase envergonhado. Estou apenas dizendo a verdade, ele disse. Foi um pequeno momento, fácil de passar despercebido, mas que significou muito. A história que contavam sobre mim finalmente havia mudado. Não houve uma conversa final que amarrasse tudo, nem uma cena onde mal-entendidos fossem esclarecidos e sentimentos validados. Esse tipo de desfecho pertence a outra narrativa. Nesta, a clareza substituiu o fechamento, e isso foi suficiente. A necessidade de ser compreendida havia-se dissipado, substituída pela liberdade de simplesmente ser. Ainda penso naquela noite às vezes, não com raiva, nem com triunfo, mas com uma satisfação silenciosa. Eles acreditavam que me excluir simplificaria as coisas, que minha ausência deixaria a imagem deles mais limpa. Não perceberam que eu era a moldura. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando ser vistas, esperando convite, esperando permissão, esperando que outra pessoa decida que importam. Eu parei de esperar e isso fez toda a diferença. Eles não me perderam naquela noite, perderam a versão de mim que esperava ser escolhida.
Se você já foi excluído, ignorado ou silenciosamente apagado e depois percebeu que o ambiente só funcionava por sua causa, compartilhe sua história nos comentários. Em um mundo onde a força silenciosa muitas vezes é subestimada, as histórias de justiça tardia e de reaver o próprio lugar têm um poder inegável. Para aqueles que se identificam com essas narrativas, há uma proposta especial. Que tal deixar seu apoio com um simples clique em curtir e se inscrever? Às vezes, a forma mais eloquente de vingança não é a que se faz com alarde, mas sim a que se manifesta na própria vida, vivendo bem e com dignidade. Essa é a verdadeira vitória.